Bom dia, muito prazer recebê-los aqui hoje. Meu nome é Isabel Cardeal, sou presidente da Ciclo Marketing e o nosso tema de discussão hoje é sobre o armazém do futuro. Como os armazéns inteligentes têm impulsionado as cadeias competentes e também inovadoras. Hoje aqui em parceria com a Infor, que está co-realizando esse nosso webinar, trazendo esse tema de discussão altamente relevante nesse momento que nós estamos vivenciando, principalmente nesse momento as operações logísticas têm se colocado em xeques, né? E sobretudo aí os armazéns que trazem essa necessidade de integrar processos, tecnologias, pessoas, para que a gente tenha mais velocidade, mais eficiência, maior produtividade para atender esse novo mercado consumidor. Então, o nosso tema de discussão não podia deixar de ser sobre um assunto que é um dos pontos de gargalos fortes dentro da operação logística, falando sobre a questão realmente dos armazéns e como que os armazéns possam impulsionar aí uma cadeia muito mais produtiva e eficiente. Bom, para isso nós convidamos 3 executivos de importantes empresas para dar uma visão prática sobre essa gestão e uma especialista para tratar sobre o tema aí inicial, fazer um contexto sobre o tema de gestão de armazéns. Bom, mas antes de começar a nossa webinar, eu queria convidar o Account Manager da Infor, Valdir Bertolino, para dar boas-vindas aqui para a gente. Valdir, muito obrigada pela presença e fico muito feliz com a parceria aqui com a Infor, né? E deixo contigo, então, as boas-vindas. Legal, obrigado, Isabel, de novo. Agradeço pelo convite, pessoal da Ciclo. Queria agradecer também ao Rafael, ao Gilberto, ao Elton e ao Marli por estarem junto com a gente nesse painel. Espero que todos estejam bem em casa, em segurança. Acho que é um bom momento para a gente falar de armazém no futuro. As coisas estão mudando e muito rápido. Nos últimos meses eu percebi uma adoção muito rápida de algumas soluções e a gente está num momento onde mudou o perfil do consumidor e como ele se relaciona com as empresas. Então, acho que a gente chegou é muito batido, mas para mim é muito claro isso. A gente tá na hora das empresas tomarem uma decisão de ser Netflix ou ser Blockbuster, né? Então, acho que é isso. Vou passar aqui para a Marli. A Marli é a nossa consultora de supply chain de América Latina. E obrigado pelo tempo de todos, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse webinar, compartilhando com vocês esse painel tão importante, né? Então, agradeço o convite e agradeço a participação de todo mundo que está do outro lado da telinha, né? Prestigiando aqui a gente hoje aqui nesses próximos minutos, né? Nesse próximo hora e até às 11, a gente vai falar bastante sobre o armazém do futuro, né? Se a gente fosse começar aqui falando um pouquinho, né? O que é o armazém? Né, qual que é o principal objetivo do armazém? A gente poderia simplificar como o atendimento perfeito dos pedidos, né, entregar os itens exatos, né, porque o cliente pediu, no prazo, né, e com uma eficiência operacional ideal, né. Posso receber melhor? Como movimentar os produtos, né, de forma mais rápida? Como eu otimizo e melhoro os espaços no meu armazém? Né, como eu reduzo erros? Né, como eu consigo otimizar a minha operação? Acho que como um dos principais pilares, né, da transformação dos armazéns, hoje a gente vai falar muito da questão da automatização, né, desse processo todo. Mas aí o que muitas pessoas também podem estar pensando é, poxa, a automatização não é só trazer tecnologia, não é só trazer grandes máquinas e equipamentos e robôs dentro da operação. Não, né, isso está lá em cima, né, isso está lá no nível acima. A gente vai começar aqui embaixo, né, começam com ter sistemas, né, de gestão e execução avançada, né, inteligentes, que possam trazer aí otimização, integração com o ecossistema do supply chain, né, que possa suportar as pessoas, os operadores que estão trabalhando, executando as atividades no dia a dia, suportar o processo, né, que é o receber, o armazenar, né, da melhor forma, o expedir, o atender os clientes da melhor forma, né, e acho que tudo isso pode trazer grandes resultados, pode fazer uma grande diferença no dia a dia de grandes empresas. Né? Segundo o IDC, a gente estava, né, ele estimava que até 2023, lá, né, não tão longe, mas 65% das operações elas estariam automatizadas, né, o que parecia ser um futuro ali distante. A gente está falando que a proliferação da tecnologia, né,
nos negócios e até no nosso dia a dia, né? Eu coloco aqui a gente como hard users aí da tecnologia, né, da nossa vida. A gente aponta que essa adoção ela pode estar muito mais perto, né? Pode ser muito mais rápida. Então, acho que eu vejo como a inovação um grande push para isso, né? Então, que está sendo um grande driver aí para essas rápidas adoções de tecnologias, né? Em um cenário onde redução de custo, né, produtividade operacional, mão de obra escassa, né, toda a questão da satisfação do cliente, né, nível de serviço que é importante, a gente está falando que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Elas não são excludentes. Então, como que eu consigo reduzir custo, como eu consigo melhorar a minha margem da minha operação, como eu consigo trabalhar as experiências, as exigências dos meus usuários hoje em dia, né? Como eu consigo aí trazer essa questão da automatização para a minha operação, entender se isso, né, é uma vantagem ou uma necessidade, né? Quais são os desafios dessa automatização na prática, né? A gente vai escutar muito isso hoje durante o nosso painel. A gente vai ouvir aí de grandes gestores de warehouse e supply chain no mercado, o que significa o armazém do futuro para cada um, né? A gente tem opiniões diferentes aqui hoje, né? A gente está falando tanto indústria, né, bem de consumo, como um grande varejista e um operador logístico nessa cadeia, né, supply chain. Então a gente vai ter uma vantagem, a gente vai conseguir ouvir diferentes opiniões, diferentes visões, né, de quais são as tendências e quais são os rumos, né, do armazém aí daqui para frente, tá? Vamos começar. Vamos lá, Isabel, vamos apresentar o pessoal? Claro, vamos sim. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, Marli, eu só queria fazer um adendo aqui sobre a dinâmica. Nós temos duas situações, né? Primeiro, com relação à enquete, as pessoas que estão aí na página de transmissão, acima do vídeo, nós temos um botão participar da enquete, uma enquete que a gente vai estar apresentando logo após o primeiro bloco aí do painel de debates. São duas perguntas que eu acho que é bastante relevante para vocês executivos aqui do mercado de supply chain, de warehouse, onde vocês vão conseguir entender um pouco da maturidade aí da automatização dos centros de distribuição nas empresas, né? Então são duas perguntas, rapidamente vocês entram lá, preenchem, respondem essas duas perguntas e vocês já voltam direto para a enquete. Vocês podem fazer isso a qualquer momento, só os resultados vão ser apresentados, então, no final do primeiro bloco aí do painel de debates. E um outro ponto importante, que a gente sempre fala, assim, antes de qualquer coisa dos nossos eventos, a gente, não só o que é discutido nos nossos eventos e a participação, obviamente, do que o pessoal tem feito, essas experiências enriquecedoras, mas o público que também participa é bastante heterogêneo, é um público bastante qualificado, então a gente pede para que aproveitem esse momento que nós estamos aqui reunindo pessoas do setor, utilizem o chat aí ao lado, deem as suas opiniões sobre os comentários do painel, façam suas perguntas, o pessoal da Infor depois vai estar respondendo para vocês durante a semana, o que vocês tiverem de dúvidas sobre o que foi apresentado. Então, participem, fiquem à vontade, lembrando, obviamente, que vocês precisam estar logados na conta de e-mail para participar da enquete. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, Marli, vamos apresentar aqui junto comigo aqui as pessoas, nossos convidados. Ok, estamos aqui com o Rafael Sijon, que é o Warehouse and Transportation Move Latam Senior Director da PepsiCo. Rafael, muito obrigada pela presença, bom estar aqui de novo com você, tivemos no final do ano, aí apresentando um case belíssimo, campeão aí dos eventos aí em 2021. Obrigado, Isabel, um prazer estar aqui com você, e na verdade o meu reconhecimento pelo todo o teu trabalho que você faz em prol, vamos chamar assim, dessa comunidade de supply chain, né? Se a gente olhar Latam, né, eu estava até compartilhando com alguns amigos do México, é difícil encontrar uma empresa, né, e um trabalho igual da Ciclo. Então, quando você convida pelo WhatsApp para participar, acho que em menos de 1 minuto a gente dá um jeito na agenda e faz questão de estar aqui com você e com os colegas da indústria, né, e de tecnologia também. Obrigado. Puxa, Rafael, fico honrada e obrigada pelo prestígio. Bom, e o nosso segundo convidado, pela primeira vez aqui conosco, né, Elton Magalhães, que foi super recomendado aí para os nossos parceiros aí do GPA, porque nós estamos sempre com vocês também. O Elton Magalhães, que é gerente de projetos de supply chain do GPA, obrigada pela presença, Elton, por estar aqui conosco, contribuindo aí com essa discussão. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Também é uma honra poder participar de um fórum tão importante como esse. Fico
aqui também super feliz e contente de poder contribuir e poder também entender, junto com os nossos amigos aí, colegas, o que é do momento, o que a gente tem aí de desafio e o que a gente está fazendo de diferente para nesse momento tão importante e tão diferente para nós. Que bom. Obrigada, Elton. Obrigada pela presença. Gilberto Belegardi. Gilberto, que já nos conhecemos há muitos anos, né? Estamos nos revendo aí no último ano e agora novamente. Gilberto é diretor de Supply Chain da Blue Logística. Prazer tê-lo aqui novamente conosco e reencontrá-lo aí depois de tantos anos, né, Gilberto? Isabel, o prazer é todo meu. Acho que, de fato, o que o Rafa comentou é mais pura verdade. Eu acho que a Ciclo vem se modernizando, se transformando, acompanhando o absurdo evoluir do supply chain no Brasil. Acho que é difícil segregar as novidades do que a Ciclo trouxe para a gente nos últimos anos. De fato, é verdade. Eu não vou falar de data, porque fica feio, né, Isabel? Conta a idade. Não pode. Mas é um orgulho para a gente também estar fazendo parte, contribuindo aqui. O único comentário que eu faço é que nessa evolução toda, eu que sou guloso, a gente ficou sem aquele pão de queijo que você sempre trouxe, que era simplesmente uma delícia. Estou sentindo falta dele. Olha, eu sempre falo que o mundo virtual é muito mais complexo, né? Que antes a gente era feliz e não sabia. A gente colocava lá, dava comida para o povo e estava tudo certo, né? Mas hoje é infinito a complexidade está no virtual, mas que bom que a gente está conseguindo pelo menos estar aqui no virtual, trocando essa experiência. Eu acho que é extremamente importante isso, essa parceria com a Infod, trazer um assunto, né, para discussão, fazer com que as pessoas tragam insights, fazer esse benchmarking nesse momento cada dia mais é importante a gente conseguir se manter. Que bom que isso está sendo possível no virtual, né? E a gente está conseguindo aí estar atualizados. Bom, e finalmente, novamente aqui com a Marli Matsuda, que é Supply Chain Solutions Consulting da Infor, que é a nossa especialista, e uma representante feminina aqui no meio dos homens fortes presentes aí na área de logística. Fico muito feliz de poder estar contando aqui com a Marli nessa oportunidade. Bom, Marli, deixo contigo a condução do painel e vamos lá, pessoal. Obrigada mesmo. Vamos lá. Acho que o primeiro bloco do nosso painel hoje, a gente vai falar um pouquinho, na verdade, discutir, bater um papo, né, e trazer talvez o futuro para o hoje, né? Acho que a gente não consegue fugir da discussão de falar um pouquinho do cenário atual, né, das dificuldades, das criticidades, enfim, dos desafios que essa pandemia tem trazido no dia a dia, né, na execução das grandes empresas. Então, entender um pouquinho, né, como eu tinha falado, a gente tem 3 indústrias verticais bem diferentes, são visões bem diferentes, né? Então, trazer um pouquinho o cenário atual de cada um, né? E aí, se vocês puderem compartilhar como que está a operação de vocês hoje, né? Em que momento vocês se encontram, o que essa pandemia, os desafios que a pandemia tem trazido no dia a dia da execução do pessoal dos CDs, dos armazéns. Então, acho que compartilhar isso com o pessoal, né, que está aí do outro lado, entender um pouquinho que vocês não estão sozinhos, né? Acho que todo mundo está passando por grandes mudanças aí no cenário. Então, acho que é importante a gente começar esse painel, né, trazendo o cenário atual. Né? Então, começando talvez, Rafael, se você puder compartilhar um pouquinho como tem sido os impactos da pandemia na operação do CD da PepsiCo, isso é interessante para a gente começar esse primeiro bate-papo. Maravilha. Obrigado aí, Marli, pela pergunta, e eu acho que é uma grande oportunidade de compartilhar, né? Aprender e compartilhar, né? Aqui eu estou também com grande objetivo de aprender, né, dos meus colegas e também das perguntas, e a gente criar essa rede, por que não, aí suportada pela Ciclo, né? Se a gente olhar exatamente um ano atrás, né, infelizmente a gente procura, né, todos os calls, e são alguns por dia, né, eu peço para o pessoal se cuidar no final, né, cuidem-se, a gente fala muito em espanhol também, né, 3.000 e poucas mortes, né, a gente vê, mas se a gente olhar em retrospecto, né, dos nossos warehouses e de como, né, e principalmente a equipe aqui do Brasil, liderada pelo Pinheiro, como é que a gente conseguiu, né, em warehouse? O que a gente, né, a gente realmente, se vocês pararem para pensar e depois escutar do Elton e do Gilberto, né, a gente não se preparou para a pandemia, né?
né? A pandemia realmente, na 17, 18 de março, né? Acho que foi 26 quando teve o primeiro lockdown. Como a gente muito rápido, eu lembro que num final de semana, conversando com o Pinheiro, né? Ele rapidamente acho que conseguiu fazer um app para ver a distribuição de máscaras, álcool. Se a gente falasse antes, não, olha, eu preciso preparar um app ou algum esquema para distribuição de materiais, a gente ia demorar talvez semanas, meses, por que não, né? Falar de TI, né? E a gente fez. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né? Como a gente está olhando para o warehouse, a gente está olhando, né, para as operações de supply chain, como a gente nunca olhou antes. A gente está olhando, e aí a palavra mágica que eu digo, né? A gente usa muito em inglês, obviamente, mas eu falo que é o care. O care é o cuidado, né? E o que o care significa? Collaboration, action, resilience, né? E energia. Os warehouses continuam aí, mas a gente está trabalhando de uma forma diferente. Para pensar, pessoal, lembra, e eu aposto com muitos, né? Não, a gente tem que colocar EPI, tem que colocar a bota, tem que colocar o jaleco de segurança, né? A gente sempre falava, agora é natural. As pessoas usam a máscara, a pessoa faz a higienização. E a gente está falando, né, Elton e Gilberto, do processo. Veio a demanda, né, e a gente tem que atender demanda no warehouse. Veio a questão da Covid, a gente se adaptou. Então, eu acho que a gente está mostrando essa flexibilidade que o brasileiro tem, o latino tem, com a estruturação. Então, a gente na PepsiCo está muito preocupado em construir, né? Obviamente, a gente tem que atender, né, os nossos clientes, garantir como GPA, garantir o abastecimento, mas a gente também está se reinventando. A gente está buscando, né, e fazer o que eu falo, e aí tem dois conceitos muito claros, né, que é o digital e o digitais. Né? A tradução para o português pode parecer que é a digitalização, mas está errado. O digitais é você conseguir sair do papel, é conseguir sair daqueles processos morosos e você trazer para uma questão muito mais digitais. A gente está com essa preocupação, e aí, passando a palavra de volta para você, Marli, a gente estava no aquecimento aqui, né? Tem que ser simples. A gente tem que parar de querer colocar tecnologia complexa. Automação que não fala com processo. Né? Eu costumo dizer que a gente tem no eixo X, no eixo Y, né? Process control vai no eixo X, até fácil, né? Pelo horizonte, e no eixo Y, toda a automação humana e, né, de até chegar lá no final em machine learning, em veículos AGVs, veículos autônomos. Vamos começar do 00, que é sair do papel, caminhando no process control, ter um WMS, ter a integração, ter a informação, colocar o mobile application, né, caminhar nesse eixo, e ao mesmo tempo, né, o cara ainda está fazendo o picking de caixa, né, muitos lugares a gente vai ainda, ele está usando aquele SHEP, ou pallet A, B, C, tem discussão, né, a gente estava falando, né, Elton e Gilberto, a gente está falando de warehouse do futuro, mas continua os velhos dilemas de warehouse, que está voltando, o retorno, a reversa. Ainda você tem fabriquinha de pallet, né? Então, acho que é legal a gente falar assim, não pode deixar de sonhar grande, de olhar para o futuro, mas fazer esse caminho, né? Fazer um caminho bem ordenado. Não adianta querer pôr o AGV se você não tem um warehouse com o processo correto. Não adianta você querer colocar um drone se você não tem o sistema alimentando o drone. E por aí vai, né? Mas vamos discutir um pouquinho mais, tá bom? Legal. E aí, muito do que está atrelado, né, Rafael, em termos que a gente estava conversando, né? Que você bem comentou. Pessoas, processos, tecnologia. E que o armazém, ele viabilize tudo isso, né? Viabilize a execução, viabilize o melhor processo, né? Otimize, né, essa operação através, né, das tecnologias disponíveis que estarão integradas, né, para poder atingir ali, trazer grandes resultados. Acho que estamos muito alinhados, né? E aí a gente estava batendo um papo, e se o Elton também puder compartilhar um pouquinho também a visão, e a gente não pode, é inevitável não comentar o boom do e-commerce, né, nesses últimos tempos, e o papel essencial que ele teve aí também nos últimos meses, né? Então, o que trouxe de impacto, né, Elton? O que mudou no CD também do GPA? O que aconteceu, o que vocês tiveram que fazer aí de bate-pronto, que eu sei que vocês tiveram aí grandes ações, né, no início da pandemia, para poder estruturar e poder atender essa demanda, né, da melhor forma. Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Sim, sim. O Rafael foi super feliz aí no comentário dele de que, pô, o principal fator aqui, né, no início foi o cuidado com o time, entender, pô, nesse cenário onde a gente está colocando o time administrativo em home office, como que fica a operação, né? Como fica o meu aspecto operacional
meu time, como tratar esse time. Então, a gente tem um dilema aqui que também faz parte da nosso modelo de gestão, que é baseado na filosofia Lean, que a gente, nesse momento, a gente praticou muita empatia, de olhar para o time e entender o que de fato, a gente precisava ter de cuidado e montar uma estratégia super rápida. E aí, como você falou, não tem como a gente não falar do e-commerce, né? Aqui no GPA, nesse momento, olhando a um ano atrás, né? Nós tivemos uma complexidade no abastecimento das lojas, isso foi fato, uma complexidade na gestão de mão de obras dentro das nossas CDs que abastecem as lojas, mas o impacto no CD de e-commerce nosso foi muito mais forte, porque migrou, né? Naquele momento teve uma migração muito forte da compra do consumidor para o e-commerce, e a gente tinha naquele momento, ali há um ano atrás, somente um CD que fazia a distribuição de e-commerce, de compras de e-commerce. E aí, naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, que em um domingo a gente fez uma reunião dentro do CD para discutir quais que eram as soluções para mudar um cenário onde que as nossas compras, né, os clientes que entravam no site naquele momento, ele só tinha disponibilidade de entrega 14 dias para frente. E era D+1 a nossa entrega. E aí, nesse momento, a gente precisou traçar um planejamento disruptivo, mobilizar todas as áreas, algo que a gente nunca tinha visto, né? Era um momento que nunca tínhamos passado e também isso mobilizou todas as áreas, né? Então, a gente conseguiu abrir a primeira central de distribuição que teve condições de tirar esse gargalo da única CD que a gente tinha em 30 dias. Então, em 30 dias, a gente abriu uma nova central de distribuição de e-commerce em São Paulo, que começou a atender capacidade para distribuir 1.000 compras por dia. Então, isso foi disruptivo para nós. O mindset agile estava muito... era só no discurso, né, antes, mas aí tivemos que colocar em prática. E em 30 dias a gente começou a fazer essa operação. E nesse momento, né, a gente entendeu que precisava, não era só São Paulo que estava com aquela situação, né? A gente traçou um plano para outras cidades. Então fizemos Rio de Janeiro, Brasília, Pernambuco, e aí assim a gente pegou esse modelo de abertura de CD super rápidos, mobilizando as áreas e fizemos nessas outras regiões que a gente estava atuando. E assim... Elton, deixa eu te perguntar. Em Pode falar. 2018, se te desafiassem fazer em 30 dias, você ia fazer? Não fazia, né? A gente sabe que não faz, né? Não. Olha só. Não faz, né? Mas isso é até difícil de dizer, né? Hoje mesmo, né? A gente se depara por algumas barreiras hoje, né? Que a gente volta e fala, por que a gente conseguiu fazer e agora preciso de 3 meses para fazer essa mudança, né? Ou alguma outra mudança que tenha a mesma magnitude, né? Então, aquele momento nos fez com que todos se mobilizassem para uma ação comum. E isso é bacana porque a gente também conseguiu, falando do fator simples, de fazer o simples, né? A gente, naquele CD, naquela central de distribuição, que é uma central de distribuição de e-commerce mais automatizada que a gente tinha naquele momento, eu tinha várias ineficiências que elas não eram colocadas à prova, né? Então, elas não apareciam. Quando eu explodi a capacidade dela, nossa, várias ineficiências ficaram visíveis. E aí teve, naquele momento, além de abrir as outras operações, a gente direcionou um time de consultor Lean, que a gente disponibiliza na melhoria contínua, nossa escritório de melhoria contínua, e ali a gente foi em ações simples, resolvendo fluxos, gargalos, processos, sem tecnologia, que possibilitou que aquela CD aumentasse a sua capacidade. Então, você vê que esse movimento também nos impulsionou a fazer ações com que, de maneira simples, olhando processos, fluxos, possibilitamos aí ganhar mais produtividade, mais capacidade. Show de bola, show de bola. E falando em volume, acho que volume também e demanda
foi um dos desafios também para a Blue, né, Gilberto? Acho que conversamos um pouquinho também a respeito disso, e os desafios de se ajustar a essa demanda crescente, ajustar aos novos cenários, né, o que a pandemia trouxe aí, falando um pouquinho do papel da Blue também na distribuição das vacinas, acho que é importante compartilhar, é interessante, né? Falar um pouquinho como vocês se adaptaram aí a essas mudanças, a esse cenário atual. Gilberto, acho que você está sem volume, dá uma... Isso, agora sim. É muita tecnologia para mim. Eu estou acostumado com o clique do coletor, cara. Aí tem que botar a luz, tem que soltar o som. Rafa, como é que faz um negócio desse, cara? Você tem mais prática do que eu, você manda bem na tela. Desculpa, Isabel, mas vamos lá. Nós somos um operador logístico que atuamos muito fortemente e há bastante tempo no segmento de alimentos, cosméticos e medicamentos. Então, quando surgiu a pandemia, do ponto de vista processos internos da operação como operador logístico, como 3PL, mudou muito pouco para nós. A gente só tinha a percepção, sim, de um avalanche de volumetria, porque não é só a vacina, tem a agulha, tem a seringa, tem a luva, tem o catéter, vem todo o pacote, vem todo o bojo, né? Então, isso, evidentemente, nos assustou bastante e a gente sabia que certamente iria vir um volume muito grande de coisa para fazer. Só que todas as reuniões de diretoria que nós temos na companhia, a gente sempre fala, né, que, puxa, se pintar um cliente novo, abrir um CD novo na Paraíba, abrir um CD novo em Curitiba, como é que vai fazer? Quando surgiu a pandemia, uma das coisas que mais nos deixou preocupado é o fator humano. Porque quando você olha uma operação com o volume de expedição que nós temos, com o nível de fracionamento que nós temos, a proximidade física entre as pessoas é inevitável. E aí, os sintomas de que o processo de transmissão é rápido, é muito rápido e se dá por proximidade. E aí, como é que você vai fazer para fazer as pessoas ficarem distantes uma das outras? É muito difícil. E aí caiu a ficha de que o nosso maior medo era o fator humano. Porque se nós tivéssemos uma contaminação generalizada na nossa operação, não adiantava nada a gente correr atrás de alugar coletor. Nós resolvemos o problema. Hoje, nossa infraestrutura de warehouse está toda na Amazon. Quer dizer, a Amazon não vai parar. Coletor a gente tem à disposição. Temos um parque bacana, aluga, pega emprestado com o Rafa, o Elton empresta, a gente corre para lá, arruma. Empilhadeira também. E fator humano, como é que a gente faz? Porque a gente tem um funcionário que está com a gente há muitos anos e que a gente conhece o filho, a esposa, o genro, o neto, e está lá batendo caixa com a gente. E aí, como é que faz se esse cara adoecer e contaminar a célula de trabalho dele? Então, esse foi um fator que nos deixou muito preocupado e isso sensibilizou bastante a gente de uma atenção que já tínhamos, mas uma atenção redobrada na qualidade e no fator humano. Porque, no final do dia, quem coloca a caixa no caminhão é a equipe de movimentação. Então, esse foi, eu acho que uma das grandes agendas positivas que o coronavírus trouxe, que é a gente, e aí eu falo a gente, tomo a liberdade de falar, certamente o Rafa, o Elton devem ter a mesma preocupação. Bacana, fez o app, abriu, fez um micro CD pop-up, mas e a galera que bate caixa, como é que fica? Então, esse foi uma das agendas positivas que nós tivemos. Então, não sei se é um pouquinho diferente do que os meus colegas aí comentaram, mas foi onde a gente mais teve receio. E é evidentemente que o que a gente estava falando no aquecimento, né, a qualidade das pessoas que estão dentro do armazém mudou e melhorou absurdamente. Então, acho que esse é o nosso momento e estamos aí. Hoje evidentemente, somos um operador logístico da Fiocruz e, além da Fiocruz, outras empresas também. Então, as vacinas, não sei quem acompanhou na Globo, o meu carregamento do que chegou no Rio de Janeiro da Fiocruz foi lá para dentro do nosso armazém, estamos recebendo matéria-prima, tá? A brincadeira está interessante, mas volumetria, né? E orgulhosos, por fim, de contribuir com o país nesse momento. Isso também é muito importante para nós.
Bacana, Gilberto. E eu vejo aqui que o pessoal está compartilhando com a gente, né, os mesmos desafios, né, todo mundo sentindo aí na pele, né, compartilhando, poxa, realmente acho que a sinergia entre os departamentos, né, acho que o fator humano tem sido realmente uma questão de atenção, né, no momento atual, e o pessoal tá compartilhando aí o mesmo, né, os mesmos cenários que vocês. É bacana ver essa sinergia também do pessoal. Antes a gente ir para o próximo bloco, até gostaria de pedir uma ajuda aqui para a Isabel, vamos puxar a enquete, né? Vamos saber mais do que o pessoal está achando e vamos ver aí o input que a galera traz para o nosso painel de discussão. Perfeito, perfeito. Vamos lá, eu vou pedir aqui para o Bruno a ajuda aqui do nosso pessoal da equipe, para a gente já compartilhar a primeira pergunta que nós fizemos lá na enquete. Se você utiliza algum software de WMS para o gerenciamento de CDs, e nós temos aqui um número, puxa, me surpreendeu aí que realmente com resultados, né? Tem 67 que sim, possuem. Eu achei que esse número fosse menor. A gente fez uma pesquisa algum tempo atrás sobre utilização de tecnologias para a operação como um todo. Obviamente, a parte de armazém foi determinante também. E eu fico muito feliz que já temos aí. O que você acha, Marli? O que você... É um número bacana de se olhar, o pessoal tem realmente começado essa jornada de automatização, né, que a gente comentou lá no início, acho que tudo começa com o sistema que vai possibilitar e vai ajudar a galera na operação dos CDs e dos armazéns, legal. Interessante também ver os 30 e poucos % de não, né, que é aí onde a gente pode, de fato, estar olhando, né, olhando um pouquinho a jornada de vocês, né, como que a gente consegue ajudá-los e como que a gente consegue compartilhar um pouquinho das experiências. A gente vai falar exatamente isso no próximo bloco, né, o que o pessoal está fazendo, né, o que o Elton está fazendo dentro do GPA, né, o que o Rafael está fazendo na PepsiCo e o Gilberto na Blue, em sentido de como eu preparo o meu armazém, né, como eu viabilizo o meu armazém do futuro, que acho que vai ajudar o pessoal aí que ainda não tem um sistema e que ainda não começou esse caminho de automatização. Tá? Claro. E aproveitando aqui, Marli, a segunda pergunta é justamente sobre essa questão de maturidade, né? Qual o nível de automatização dos centros de distribuição, né? Legal. E vamos lá, olha só, 53%, né, está ainda num processo baixo, mas que já tem coletores, já tem tablets, handset. Acho que isso é bacana também. Acho que eu achei que fosse mais ainda com menos utilização, mas é muito coerente com o que nós temos da primeira pergunta, já de terem o WMS. Então, você vê que está muito próximo também. Então, aí de baixo. E temos aí um percentual de 4%, né, que já estão realmente utilizando centros de distribuições avançados. E agora, acho que com essa situação de mercado, né, que você tem os hubs também, né, que você tem que estar próximo ao cliente. Então, é a pulverização dos centros de distribuição em mini CDs, né, que a gente tem colocado. Sim. Então, acho que ter essa visibilidade total é importante cada vez mais, e ir para um caminho de maturidade é importante aí, mas eu fico feliz que as pessoas estão caminhando para isso, pelo menos, né? A gente, pelo menos é o que está percebendo. Exato, e a gente vai discutir um pouco desse cenário, desses níveis de automatização, quando a gente estiver falando dos desafios, né? Quando a gente estiver no painel falando na prática, como que a gente, de fato, viabiliza essa automatização. Né, como que a gente tem essa jornada desses níveis, né, começando, às vezes, com equipamentos ali que vai ajudar a operação, né, dos nível 1 e 2, talvez, né, exemplificando aqui no nosso painel 1 e 2, que a gente precisa prover o básico, né, o começar ali do básico, do beabá, mas que já vai garantir uma ajuda, uma agilidade, uma flexibilização e uma otimização das tarefas, até os níveis 3 e 4 que a galera já colocou aí, né, que já está nesse momento, né, o atual do seu armazém já está ali no médio e avançado, e como que a gente consegue também falar um pouco que é como continuar nesse avanço, né, nesse caminho, trazer cada vez mais tecnologias para poder cada vez mais ajudar um ou outro, ou todos os processos dentro do armazém. Né? Então, a gente vai colocar um pouquinho vamos distribuir esses níveis aí dentro da nossa discussão. Bom, pessoal, muito obrigada por terem contribuído com essa enquete, acho que é bacana, fica um benchmark aí, um insight para vocês. Deixo contigo, Marli. Vamos lá. Vamos voltar no nosso painel, acho que agora falando realmente, né, dessas mudanças. Tudo que vocês, né, comentaram aí que
que a pandemia trouxe, enfim, tudo que vocês tiveram que ajustar a operação, os pontos de atenção, é importante porque eu acho que essas mudanças vão ser os direcionadores, né, daqui para frente, né? Acho que muito do foco da empresa, né, do que vocês vão começar a fazer o foco do armazém a partir de agora, né? E aí eu trago um pouquinho e convido o Elton, né, para começar esse segundo bloco, Elton, para falar um pouquinho do que tem sido feito dentro do GPA, né? Quais foram os projetos aí que vocês passaram ao longo dos últimos meses, né? Qual foi o início, esse start da automatização dos seus CDs, né? Esse novo armazém vai continuar ou não vai nos próximos tempos, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho dessa jornada do GPA, a gente agradece. Vamos lá. Aqui no GPA, né, a gente começou essa jornada vamos falar que uns 3 anos atrás, eu posso dizer assim, e aí a gente teve muito claro, né, e também isso foi se consolidando ao longo do tempo, né, que foi que a gente entendeu que a gente precisava dar um up na nossa aplicação. Nossa aplicação de gerenciamento de estoque, WMS, precisava dar um up nisso. E a gente tinha um mapa ali, esse era o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo de dar um up na nossa aplicação, porque a partir dali a gente tendo uma aplicação que a gente consegue proporcionar N fluxos, otimizações, mais produtividade, e aí depois ir para um segundo passo, né? Essa é a nossa trajetória, ir para um segundo passo, que é evoluir nos devices. Então, quais são os devices que eu preciso utilizar na minha operação para que eu possa extrair o melhor daquela aplicação que eu estou colocando. E aí, vou dar exemplos aqui, Pick by Light, Batch Picking, então está no nosso radar fazer Batch Picking, e também testar outros fluxos. E aí o terceiro passo, que a gente chamou de 3 pilares, mas estou falando de 3 passos, que é olhar para a infralógica. Então, eu preciso fazer uma evolução também na minha infralógica. Então, essa é a trilha que a gente está percorrendo, a gente está falando disso há uns 2, 3 anos, e começamos no ano passado, demos o primeiro Go Live em um dos nossos CDs aqui em São Paulo, que é a troca do WMS, dando up no WMS, pegando um WMS de ponta de mercado, para que sim ir para a segunda e terceira fase, que é a atualização dos coletores, um coletor que me proporciona fazer uma separação por voz também, sem precisar ali de um outro software, que hoje é o que acontece em algumas CDs nossas. Então, essas são algumas evoluções que a gente enxerga. E todo esse ciclo, ele permite, né, e aí fazendo também voltando na reflexão, que eu dou mais flexibilidade para a minha operação, para que ela possa ter as suas... Hoje a gente tem rotinas de Kaizens dentro das nossas operações, para que ela possa testar novos fluxos. Então, hoje os meus CDs, eles não são as mesmas categorias, eles não são iguais. Cada CD tem uma particularidade diferente. Então, ele tem um fluxo diferente, ele tem um processo diferente. E aí, se eu deixo isso mais flexível na mão da própria operação, onde eu tenho ali especialistas que, em Kaizens, vão testar novos fluxos, e ele só vai lá na aplicação, faça uma parametrização diferente, e agora ele separa em batch picking. E aí ele entende se aquilo é mais produtivo para ele ou não. Se agora ele faz em cross-dock, um processo de abastecimento em cross-dock, que isso é só parametrizar o sistema que ele começa a fazer. E aí ele começa a fazer esses experimentos, ver se, constatar se isso está gerando mais produtividade, mais otimização, e daí fazer o rollout, continuar. E aí eu consigo ter essa flexibilidade em cada centro de distribuição. Esse é o nosso grande desejo. Eu consigo trocar o meu device, evoluir o meu device, preciso ter uma frente que não está tão evoluída de dar um up na minha infralógica, e assim a gente entende que é o início para chegar a um armazém do futuro. Quando a gente olha ali, acabei vendo aqui qual que é a performance ali, como que nós encaixamos ali naquele nosso nível de automação, acho que a gente está no médio ali, mas tem muita coisa para se fazer, mesmo no médio, tá? Então, essa é a visão que eu tenho, e com a trajetória, e tem isso muito claro para nós aqui dentro do GPA.
Legal. Flexibilidade, viabilizar novos processos, né? Exato. Super importante. Acho que a gente vai comentar também um pouquinho para frente, que acho que é o principal objetivo, né? Além de trazer tecnologia em si, é poder a tecnologia viabilizar novos cenários, novos modelos, novos processos. Acho que, e eu acho que também a Blue também, né, Gilberto, passou por recentes transformações, né, mudanças aí no armazém. Se você puder compartilhar um pouquinho o que motivou, né, essa jornada, esse caminho, a troca de sistema, né, e quais foram os principais benefícios aí colhidos até agora. Acho que está muito parecido com o que aconteceu com o Elton, né? A gente tinha um sistema nacional que tem uma história muito longa, tem uma carteira de clientes extensa, e ele nasceu na época que a qualidade humana de quem trabalhava dentro do armazém era muito ruim. Então, o principal foco dele era o controle do controle, porque se não controlasse, dava problema na expedição. E aí chegou um dado momento que a gente olhou e falou, poxa, a gente precisa inovar, precisa modernizar. Avaliamos comparativamente as soluções de classe mundial com as soluções de classe nacional e ficou muito claro para nós que o mindset das soluções de classe mundial são performance e não o controle do controlar o controle. E que essa mudança de mindset, ele impõe uma mudança na estrutura da solução muito grande. Quem está acostumado a trabalhar com WMS vai entender claramente o que eu estou comentando. De uma maneira geral, todas as soluções brasileiras e as mais antigas, mundialmente falando, elas se apoiam exclusivamente num cara chamado etiqueta de entrada. E aí tem sistemas que chamam de UMA, tem sistemas que chamam de etiqueta entrada, LPN, enfim. E toda a história e toda a otimização acontece em cima dessa etiqueta. Porque os sistemas e os processos, no passado, não muito distante, eles eram sequenciados e cartesianos. A gente estava brincando aqui, antes de começar o evento, que o Rafa desinstalou o Visio da máquina dele, porque hoje não se tem mais um pensamento sequencial e cartesiano. Hoje a coisa acontece baseado em orquestração. E é essa orquestração que permite a gente ter uma flexibilidade de testes de devices, de processos inovadores, continuadamente falando, e é o que nos permite ter simultaneamente uma operação que tenha um picking by light junto com airframe, junto com um robô, junto com um sorter, enfim, é essa coreografia funcional que nós só encontramos em soluções de classe mundial. E aí a gente se deparou com alguns desafios. Nós tínhamos que mudar o mindset da nossa operação para bem absorver essa capacidade de trabalhar coreografadamente. E então, sim, sobre essa nova ótica, começar a pensar fora da caixa, de baixo para cima, que é envolver a nossa equipe operacional, gente que está com o nosso time há mais de 20 anos, e que a vida inteira teve um processo sequencial e cartesiano, e agora tem condições de, simultaneamente, controlar a performance de mão de obra, aferir tempos e movimentos para poder suportar operações e processos de Kaizen, que também temos dentro de casa, e até a implementação de novas tecnologias. E para a nossa área de TI, isso acabou sendo um refrigério, porque as soluções, como elas são formatadas para serem flexíveis e dinâmicas do ponto de vista da conectividade, a gente desonera aquele trabalho incúrio de horas e horas de desenvolvimento, de programação, de customização, para testar uma tecnologia nova. A gente consegue implementar tecnologias, por exemplo, vamos testar o drone? Vamos. Testamos o drone na nossa operação. O trabalho para fazer isso foi muito rápido. Uma semana a gente está testando o drone. E assim, se vale a pena, se não vale, como a gente costuma dizer na operação, se isso vai parar de pé ou não vai no final do dia, a gente discute depois. Mas vamos testar e vamos ver se funciona e vamos experimentar. E o custo de experimentar no que se diz respeito a tempo, risco, comprometimento, impacto no que já está funcionando, né, é zero, ou perto de zero. Então, a gente fez o quê?
entendemos a metodologia e o conteúdo e o mindset da solução. No nosso caso, foi o WMS da Infor Cloud. Em cima disso, começamos um trabalho de fomento, de evolução do mindset da nossa equipe. E aí, quando eu falo nossa equipe, a gente fala isso de forma contextualizada. Pra vocês terem ideia, tivemos praticamente toda a nossa equipe de gerência e coordenação passou por um treinamento, uma imersão de BPMN e de automação de processos para preparar a mentalidade para receber um WMS como esse. Então, hoje a gente está muito feliz. Ainda estamos em fase de learning curve, ainda estamos implementando, melhorando. E veja como são as coisas, né? Pegando até no que o Elton falou, o GPA, com toda a sua grandiosidade de operações, vai começar a testar batch picking. Assim, a gente também está na mesma trilha, também já estamos com algumas operações testando batch picking. E o legal é que a gente consegue contextualizar com a equipe, envolver a equipe e testar esses modelos. Existem 8 estratégias diferentes de picking, de forma padrão, reconhecida pela Apex. E a gente só está falando de 2, né, Elton? Que é o cartesiano e o batch picking. Então, exato. Imagina as outras 6. A gente tem aí benchmark de mercado, que uma operação é benchmark de classe mundial, né? A implementação de batch picking aumenta de 20% a 25% a performance. O Rafa, que tem números da antiga jornada dele, deve poder contribuir com a gente com respeito a isso, mas o aumento da performance de separação é muito grande. E a gente está na hora de a gente começar a testar esse tipo de coisa e pensar fora da caixinha. Legal. Acho que, continuando aqui, né, o que eu escutei muito aí do discurso do Gilberto é performance, né, mudanças de mindset, processo, né, como focar nesses pontos, a importância disso, né, e como que uma solução pode apoiar e viabilizar isso, né. A minha próxima pergunta, e aí eu vou ter que roubar a frase que eu escutei do Rafael, né, na última semana, vou roubar, hein, Rafael, né, fazendo uma comparação rápida aqui, né, considerando o supply chain... Emprestar. Considerando o supply chain como corpo, o armazém é o coração, né? A importância que tem o armazém ali, a operação, né? E a atenção que a gente precisa dar, né? Nos seus devidos pilares, que a gente já comentou, pessoas, processos e tecnologia. Mas uma coisa que eu queria escutar um pouquinho, Rafael, de você, é os desafios, na prática, né? Compartilhar com o pessoal que está aí do outro lado, como que acontece na prática a implementação dessa automatização, desses sistemas, que desafio você entende aí, né? Para poder caminhar nessa jornada aí, nessa evolução do armazém. Não, maravilha. Isabel, o próximo a gente tem que colocar no mínimo 1h30, viu? Porque é tão rico, né? Escutar o Gilberto, o Elton, acho que vale a pena, nem que a gente faça até um late night, a gente faz outra sessão, mas precisa conversar mais. 1 hora é muito pouco, né? E 10 ou 15 para cada pessoa. Mas pegando o gancho, né, do que a Marli perguntou e tal, o warehouse, né? Ele tem que ser um hub, ele tem que dar o bumbo e ele tem que dar o ritmo. As veias, as artérias, é transporte, né? E a gente tem que controlar a qualidade, né, do sangue, né? Que são os produtos, né? Que na verdade que estão fluindo por essa cadeia. Pegando um pouquinho o gancho, né? Eu coloquei o Elton, coloquei ele, vai entre aspas, numa saia justa, que eu perguntei quanto tempo ele colocou. A gente fez de forma remota, a gente colocou um mobile picking, que a gente chama touch to pick. O meu fornecedor, né, na verdade, mais que fornecedor, parceiro de tecnologia, ele falou assim, não, eu preciso ir lá conhecer a operação. A gente falou, não, a gente está em Covid, a gente vai fazer remoto. E a gente conseguiu fazer remoto. Então, olha, né, eu te coloquei, né, Elton, agora eu te devolvi. Mas a gente conseguiu algo que a gente falaria, não, eu não vou conseguir fazer. Usando o Zoom, usando Smart Glasses ou pelo WhatsApp. Que ferramenta maravilhosa que é o WhatsApp e a gente usa pouco. Imagina o cara coloca no WhatsApp e fala assim, eu quero saber como é que está o meu pedido. Bum! Sai lá, vem lá o robozinho, puxa, e a gente complica. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em facilitar. O mobile picking, né? Não, sabe qual é o coletor que a gente usa, Gilberto? O J5 da Samsung. R$800. Se quiser, eu compro na Casa Bahia. Eu não preciso esperar se vai vir a peça e trocar e é 8.000. Vamos lá. Ah, mas e se quebrar? Troca. Opa, eu acho que a gente tem que, Estou né? usando um parecidinho com ele, tá? Então,
Então, eu acho que a gente tem que trazer esses exemplos que a gente tem na nossa vida, é o que você falou de testar o drone, de fazer os usos. Eu estava falando isso pro pessoal, eu não canso de repetir. A gente tem treinamento de LinkedIn, treinamento de Facebook, treinamento de Tinder para quem usa. Eu não uso, tá? Eu já passei dessa fase. Mas não tem. Por quê? Porque o pessoal do Vale do Silício, o pessoal, ele pensa o negócio tem que ser intuitivo, tem que ser fácil. Ao mesmo tempo, né, Gilberto, a gente está falando que legal que, né, como hoje o nosso pessoal, a gente chama de frontline, mas os operadores estão estudando, estão fazendo carreira né, estão na faculdade de noite, estão cada vez mais instruídos. Eu não posso, como gestor, colocar na mão dele uma coisa difícil. Aí eu só falei para a Infor, tem que ser fácil, tem que ser intuitivo. Esse mobile picking que a gente colocou, o botão é grande, é fácil, é rápido e é no celular. Vamos. Coloca a tecnologia. Óbvio, a gente vai ter que ajustar aquele famoso Pareto, né? Grande Vilfidor Pareto, né? O 80-20. A gente vai acertar 100%? Não. Vamos lá, ajusta, né? Dá um exemplo, por exemplo, o picking. A solução que veio, ele usava o código do SAP, né? Do sistema SKU. A gente falou, não, aqui a gente faz mini-nome. O que é o mini-nome, né? Ruffle Sal, né? Ruffle Sal, 50 gramas, 36, não importa. É um mini-nome. Isso que ajuda. O meu provedor veio lá rápido e a gente, né, de forma versátil, mudou na tela grande o mini-nome. E hoje a gente grava vídeo dele fazendo mobile picking. Esse é o empoderamento. Né? A gente fez na terça-feira uma live, olha só, uma live do cara no warehouse separando. Imagina esse cara voltando e falando, nossa, olha, hoje eu tô, né? Então eu acho que a gente tem que trazer exemplos que a gente vive e aplicar na vida corporativa. E fácil. Por que a gente complica tanto? Né? Ah, bom, vou colocar Wi-Fi, hotspot, vou colocar isso para ter o warehouse. Tem 3G? Tem cobertura? Vamos. Vamos. Eu acho que o vamos, né? E a gente costuma usar muito na PepsiCo, né? A arte do possível. Vamos fazer. E cada vez mais eu gostei muito do que você falou, Gilberto, e a gente está nessa sessão aqui para isso, né? A colaboração entre, né? Entre nós, PepsiCo, GPA, com a Ambev, com a Blue, vamos. Não tem mais espaço, né? É o que eu falei no começo, é o cuidado, é o care. Né? Vamos colaborar com a Infor, todo mundo, né? E vamos para cima. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Pensar cada vez mais nas pessoas, nos processos e na tecnologia. Se um desses fatores está desnivelado ou mais avançado que o outro, não está legal. Tem que buscar sempre o balanço, porque pessoas seguem processos, todos seguimos processos, né? Até a ordem de eu falar aqui é um processo. Pessoas seguem processos e processos estão suportados por tecnologia. Se a gente seguir esse mantra, tem tudo para dar certo. Aí vai vir a performance, vai vir o fill rate, vai vir o inventário perfeito, não vai ter erro. Aí é maravilha, vai vir a redução de custo, cliente feliz. Aí tudo é consequência, entendeu? Mas obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Rafa, antes, ali só um detalhezinho, eu acho que eu concordo, Rafa, integralmente com a tua situação, com a tua opinião. Eu acho que quando a gente olha num ponto de ônibus e vê um monte de gente com um telefone celular que custa R$ 150, o volume de informação que aquela rapaziada está transacionando, enquanto segura a mochila, espera o ônibus e toma cuidado para não ser assaltado, dá de 10-0 em qualquer um de nós três junto com um coletor de $8.000 na mão. É impressionante, é impressionante. Eu acho que a tecnologia, muito bem o que você falou, ela tem que ser fácil, ela tem que ser adaptada, assim, ela tem que ser meio que plug use, senão... Intuitiva. Intuitiva. Se eu gastar mais que 5 minutos explicando como funciona a transação nem transação é coisa antiga. Né? Esquece. E tem que sair do que eu chamo sistema automático de planilhas, que é o famoso Excel. Exato. Ele é mas ele tem que conviver com ele. Ele é muito bom para algumas coisas, mas outras coisas, vamos lá. Mas se a gente não dá tecnologia que é fácil de usar, custo é importante, viu, Infor? É importante. Para warehouses médios e pequenos. Lógico que a gente tem os warehouses do GPA, que são maravilhosos. Eu tenho grandes também. Mas a gente tem que pensar em escala. Tem que pensar no celular, na tecnologia e algo que nos possibilite, né? Porque eu sempre costumo dizer para os meus fornecedores, né? Eu vendo batatinha.
1,99, 2,99, né? Então eu não posso falar de milhões de dólares, né? E imagino que a Blue também não, e o GPA também não, né? A gente sabe como é a realidade do varejo, né? Exato. O Elton ainda tem garrafa de uísque. Agora, você vende batatinha e eu ainda tenho que guardar a Aí é batatinha e preparar PAR. e expedir. Garrafinha de uísque é mais difícil, a caixa vazia, produto de alto risco, loss prevention, meio batatinha. Desculpa, eu tinha Marli, imagina, eu tinha uma pergunta aqui para fechar o painel, mas eu não posso deixar de usar uma pergunta que o pessoal fez aí, né? Muito alinhado com o que vocês estão falando de user-friendly, tem que ser fácil, não posso passar mais de 5 minutos explicando, não, tem que ser uma solução de fácil utilização que viabilizem, né, a execução dos operadores. E aí uma pergunta para você, Gilberto, acho que você comentou de tecnologia e mão de obra, né? Então, como que fica a curva de aprendizado, né? Quando nesse momento atual tem que ser uma curva muito rápida, o aprendizado tem que ser muito rápido para sair jogando, sair operando. Como que fica aí na questão dessa curva de aprendizagem nos projetos, né? O que a gente fez foi uma aposta que a gente vem fazendo e que tem dado um resultado muito bacana. Em 90 dias a gente sobe um armazém com o WMS inteirinho configurado, fazendo batch picking e fazendo uma série de coisas. Como é que a gente consegue essa proeza? Como é que a gente consegue essa mágica? A gente fica os primeiros 30 dias mexendo no mindset de quem vai trabalhar. Pegando carona no que o Rafa falou, a gente primeiro informatiza, dá um update no mindset da rapaziada que está batendo caixa. E desmistifica. Eu vou ter que caguetar a minha idade aqui, né? Alguns já me conhecem. Há 27 anos atrás, quando eu estava dentro do primeiro armazém, as pessoas tinham medo do laser do coletor cegar. Eu vivi isso na pele, implantando o Walmart há 27 anos aqui no Brasil. E aí, olha o que acontece. A gente muda a mentalidade das pessoas, elas automaticamente, se a aplicação é fácil, com um botão, e não tem mais transação, é processo, é bater a caixa, cada um faz o seu pedacinho. É impressionante. A operação ela explode na nossa frente. A operação de chão de fábrica puxa a implementação, é meio que um gamer. É muito legal. É muito legal. Assim, a gente está conseguindo isso graças ao engajamento que a nossa equipe está tendo com respeito a isso. Então, recomendação que eu dou para todo mundo: convida o pessoal do RH completamente open mind para trabalhar no projeto de implementação de WMS. Senão, não vira. Super concordo, Gilberto, Gilberto. pegar o gancho, né? O gamification, né? O jogo, entendeu? É criar essa competição, mas antes, não, olha, deixa eu fechar o dia que eu vou te dar um relatório, eu vou te dar com a tua performance. Tá em real time, #visibility. E aí o cara vai falar assim, peraí, eu separei 300 caixas, peraí, eu posso ter alguém que separou 320? Opa! Né? E trazer isso, né? A performance vem, né? Então eu acho que assim, se antes a gente tinha uma preocupação quando ia subir um armazém, faz site survey, que a gente sabia que chamava-se kick survey, né? Porque ninguém sabia colocar as antenas, e coloca os coletores, e vê as impressoras, e a tabela de integração, isso está pronto. Clique, acabou. O setup do software é 15, 20 dias. A gente desenvolveu um conjunto de planilhas em Excel, que não pude deixar de ser, que a gente sobe a parametrização e está funcionando. Onde é que a gente gasta tempo? Acertando o mindset da rapaziada para elas entrarem no game do objeto fim, pedido na casa do cliente e ponto. Esse acho que é isso, Marli, que eu acho que foi o trabalho que a gente mais vem fazendo, onde a gente mais vem se esforçando, fazer a evolução e engajamento do nosso time, porque, do ponto de vista da usabilidade de software, deixou de ter aquele peso. Marli, contribuindo aí com o Gilberto, a gente conhece isso na prática, tá? Falei que a gente fez um Go Live no ano passado, no CD, e antes desse sucesso, a gente fez um rollback. Então, a gente já se arrepia só em falar do nome. E aí, um dos fatores era esse, mindset do time. Então, era treinamento. Não era o único, né? Tínhamos outros fatores que influenciaram fazer o rollback, mas
a gente precisou reforçar muito o treinamento, o engajamento do time, o mindset, para que aí a gente tivesse sucesso de verdade na segunda tentativa. E aí, compartilhando um pouquinho desses desafios, né, de vocês, o que vocês, né, passaram aí com o pessoal que está do outro lado, que com certeza os desafios são comuns, e aí até para a gente poder ajudá-los, né, nesse caminho, nessa jornada aí das empresas. Eu ficaria aqui a manhã inteira, a tarde inteira conversando, que realmente o papo é rico, né? Mas a gente precisa acabar, né, Isabel? Vamos ter que finalizar aqui a nossa sessão. Sim, eles estão me colocando aí, mas sim, gente, a gente está aqui com, just in time, um minutinho só que passamos, mas isso está dentro da curva de acerto aqui da gente. Mas olha, pessoal, nós tivemos um engajamento muito bacana das pessoas que estão participando, né? As pessoas têm colocado opiniões, elogiado aí os pontos, colocado a questão de custos, né, que o Gilberto tanto fez menção aí também, que é importante, o Rafa falando sobre, né, com os produtos de baixo valor agregado, como que você traz essa tecnologia robusta, que traz visibilidade e faça a coisa ainda ser realmente viável, né? Mas que bom esse bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor, e a gente conseguiu aí passar um pouco desse recado. Do próximo, Rafael, a gente manda um vinho para vocês, e a gente faz de noite um bate-papo informal, convida todo mundo que quiser entrar e a gente discute lá, toca a sirene lá, quem quiser falar, e a gente deixa falando, tá bom? Pessoal, Clubhouse, hein? Esquema Clubhouse. Clubhouse, exatamente. A gente faz isso. Então, a gente combina da próxima vez, a gente faz isso, tá bom, gente? Rafael, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. É sempre um prazer aqui recebê-lo. Elton, obrigada pela primeira oportunidade. Foi excelente aí trazer esse trabalho. E, Gilberto, novamente, prazer em revê-lo aqui. Muito, muito bom. Obrigada pela contribuição, foi excelente. Marli, obrigada pela parceria. Acho que é muito bom aí o que vocês têm feito, essa condução aí dessa área de armazéns, né? O armazém do futuro, acho que é importante, mas acho que, como você disse, né? O armazém o futuro é hoje, né? Então, a gente já está tendo que se colocar, se reinventar e trazer toda essa expertise para reagir agora e atender esse consumidor. Gente, muitíssimo obrigada pela presença novamente, espero revê-los nos nossos próximos eventos. Vamos ter agora, no dia 24 de março, o Restart Supply Chain, que vai falar sobre planejamento e otimização, começando nossos eventos aí no formato aí de mais tempo de duração. Fico muito feliz aí pela essa webinar, que foi muito bem sucedida aí com vocês todos. Muito obrigada, até mais. Tchau, Maria. Tchau, pessoal.